Estamos no capítulo número 3 do livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, que não é um livro, é uma carta. É uma carta aos gentios, a nós, feitos filhos de Deus pela graça, e não pela lei, mas pela graça de Jesus, não a lei de Moisés, que nos considerava como prostituta imunda. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecerem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos ou no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão. Sara obedecia, mas ela ficava, por trás dos panos, assim no ouvido dele, instigando ele. Não é verdade? Ela obedecia, mas do jeitinho dela ela controlava. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, é verdade, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Filhas na fé, viu, meu amado? Somos filhos de Abraão e de Sara na fé. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 8. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que aquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Mortificado na verdade na lei de Moisés, mas vivificado pela graça de Cristo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora nos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. No capítulo 3, verso 19, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. O que acontece, meu amado? Quando Jesus morreu, ele salvou todos.
O Senhor Jesus não morreu para salvar alguns, ele morreu para salvar todos, inclusive os que haviam morrido antes dele, você entende? Então você imagina, a pessoa que errou, a pessoa que pecou e morreu, e agora vai para o inferno sem perdão? Não, o Senhor não é injusto. Jesus, quando esteve 3 dias morto, ele pregou para as pessoas que estavam mortas antes dele e fez o apelo e perguntou: quem quer me aceitar? E quem aceitou Jesus, o seu sacrifício, com certeza foi salvo. E por isso que Pedro fala aqui, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora o 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Essa carne aqui, finalmente, é a carne mesmo que os homens pregam tanto por aí. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E achando estranho, não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Não disse a você, meu amado? Eu não disse a você que era isso? Eu não tinha lido ainda, mas eu sei que é. Aqui confirma o que eu falei. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai em oração. Primeiro vigiar, depois orar. Mas, sobretudo, tende ardente caridade um para com os outros, porque a caridade, ela cobre multidões de pecados. Meu amado, você que é evangélico há 100 anos e sempre falou mal dos espíritas, eu não falo aqui de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, esses negócios assim, não. Eu falo assim, quem é kardencista, eu conheço muitos, meu amado, não são poucos não, que são pessoas que praticam caridade e fazem a ordenança de Jesus de um jeito impecável. É, meu amado. Olha aqui, ó. Mas, sobretudo, tende ardente. Ardente é quente, forte, muita. Caridade, uns para com os outros. Porque a caridade, naquele grande dia, cobrirá multidões de pecados. Quer cobrir seus pecados? Dá dízimo na igreja. Quer cobrir seus pecados? Dá oferta no altar da igreja, do templo. Quer cobrir seus pecados? Não falta um culto, meu amado. Vai para o ensaio, faça o show logo mais para o pessoal aplaudir. Quer cobrir seu pecado? Busque com zelo fazer as coisas da casa que se chama casa de Deus, que é o templo, o centrismo. Vai! Na hora que você vê os pecados, está tudo descoberto. Aí você vai falar, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Ah, foi meu pastor? Vou chamar ele aqui agora. Pastor, ó, Deus está me cobrando aqui, ó, o senhor me ensinou errado. Você vai poder fazer isso, meu amado? Você vai ter como fazer isso naquele grande dia? Dizer para o Senhor, espera um pouquinho que eu vou chamar meu pastor? O que o Senhor vai dizer para você, você não leu? Eu disse que aquele que cresce em mim, como diz as Escrituras, dele fluiria rio de água viva. Por que você não crê em mim, como diz a Escritura? Eu deixei escrito. Não há necessidade que ninguém vos ensine, mas a unção que há em vós o capacita a todas as coisas. Isso é verdadeiro e não é mentira. Está escrito assim mesmo, isso é verdadeiro e não é mentira. Ah, mas como é que eu ia saber do Evangelho, meu amado? Pregar o Evangelho, para quem não sabe, é uma coisa. Para quem não conhece, não se arrependeu, para quem é gentil ainda, quem é pecador, que não é ímpio, é pecador, que não se converteu a Jesus, que não viu a necessidade que há de servir verdadeiramente ao Senhor, isso é uma coisa, isso é o Evangelho. É o que você deve fazer. Agora, depois que você já tem o conhecimento,
que você que apenas quer ter uma vida santa perante o Senhor, agora não tem desculpa mais não, meu amado. Ou você crê no que está escrito, ou você vai para o inferno. Para o Seol, para o Hades.